No caso, agora mudando um pouquinho de assunto e falando no caso do Moscardo, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Ele jogou o último jogo do Campeonato Brasileiro, não jogou? Ou ele já estava com esse problema no Jogou. pé? Que agora Não, não, eu ele tô com fez o essa gol contra dúvida. o Vasco, inclusive. Fez o gol contra o Jogou. Vasco, No certo? O último, último contra contra o o Curitiba, Curitiba, ele jogou também. jogou também. Onde que apareceu essa lesão? Que eu não estou entendendo até agora essa questão dessa lesão, Eu sinceramente. vou tentar desenhar. Eu vou tentar explicar, até de um jeito mais simples. O Moscardo não sente nada. Ele não sente dor. Essa lesão não havia aparecido porque ele jamais havia reclamado dessa formação que ele tem diferente no calcânio. Não sou médica, mas dessa questão calcânea que ele tem óssea no pé esquerdo. Ele jamais havia relatado uma dor. Ao chegar no Paris Saint-Germain, ele fez vários exames, várias ressonâncias, tomografias, e essa diferença no pé esquerdo dele apareceu. E agora é uma questão, apesar de ele não ter nenhum sintoma, essa é uma questão que é passível de cirurgia. Vou fazer uma análise simples, por exemplo, quando você faz um check-up, você não está sentindo nada, mas você descobre alguma coisa. Então, por exemplo, eu não sentia nada e descobri nódulos na minha tireoide. Eu não tinha nenhum sintoma, mas eu estava com câncer de tireoide, eu tive que tirar a tireoide. Então, no caso do Moscardo, ele não tem nenhum sintoma. Mas nesses exames supermodernos apareceu esse calo calcário, eu não sei dizer exatamente, mas é um calo ósseo que agora detectado é passível de cirurgia. Perfeitamente. Aparentemente ele também não tem nenhuma limitação, certo? A gente vê a Não. desenvoltura dele dentro do campo, também não tem nenhuma limitação. É, Na minha opinião, sem necessidade de cirurgia. Pô, vocês vieram me contratar, vocês viram jogando com esse calo ósseo, vamos dizer assim, né? Vocês me viram jogando dessa forma. Então vocês me contratam. Se eu tiver alguma limitação futura por causa disso, aí vocês colocam no contrato. Agora, sem necessidade de você fazer uma cirurgia, eu penso assim, né? Também não sou médico, mas eu penso assim. Você sem necessidade de fazer cirurgia, para que você vai fazer, sendo que o menino joga, sem limitação, em alto nível, com ótimo rendimento? Eu, sinceramente, eu não estou conseguindo entender muito bem essa história, o que o PSG está querendo, tanta segurança numa coisa que, na minha opinião, não tem, sendo que o menino está jogando, sem limitação nenhuma. Então, eu não estou entendendo direito essa história. Eu acho, Renan, eu vou passar para o Danilo, né? A gente já viu alguns casos de jogadores que tiveram o exame médico negado e continuaram jogando aqui em alto rendimento. Eu acho que o Rodrigo Caio é o exemplo mais. Várias vezes ele bateu, voltou e depois foi campeão naquele Flamengo de 2019. A questão é que ele tem 18 anos só e há uma expectativa que isso, a médio ou a longo prazo, possa eventualmente atrapalhá-lo. Então, o que já foi detectado, agora eles querem corrigir, já que ele é um jogador muito novo. E neste momento, o Corinthians se coloca numa situação que, mesmo e o Augusto Melo considera a possibilidade de ter o jogador de volta, lembrando que da boca para fora ou não, do jeito que ele falou, ele foi contra essa venda menor do que a multa do Moscardo em dezembro, ainda numa questão pós-eleitoral ali, de duas chapas que eram opositoras. Mas agora o Corinthians tem um jogador que, para receber uma nova proposta, um novo time vai saber que ele tem essa questão no pé. Então, O também o Corinthians Corinthians, mesmo que o pensava jogador não vá, O não, Corinthians agora o pensava em Corinthians não fazer sabia. essa intervenção cirúrgica. O Corinthians nem sabia O desse Corinthians não sabia problema, né? dessa Que não lesão, sei se é problema. dessa condição, porque é uma condição, não é uma lesão, é uma Exato. condição do Moscar. Então, agora, nessas circunstâncias, segundo o Corinthians, mesmo que o jogador volte para o Corinthians, ou que o negócio seja desfeito, que não é o que o Corinthians quer que aconteça, deixando bem claro aqui a minha conversa com o Augusto Melo, a cirurgia vai acontecer. Agora a cirurgia vai acontecer. Há uma Agora tem que ser feito de contato, qualquer o jeito. Moscardo está em Paris, o Moscardo está em Paris, ele não voltou para o Brasil, e essa cirurgia, se for depois de assinado o contrato definitivamente, vai ser feita no Catar, sob a supervisão do Paris Saint-Germain, e se por acaso o contrato eventualmente for desfeito, não sei se vai chegar a esse ponto, vai ser feita no Brasil. Mas eu vou passar para o Renato, que viu o Rodrigo Caio, depois de ser tantas vezes negado na Europa, jogar muito no Flamengo. E vou voltar para a questão do Flamengo, que não contratou o Léo Ortiz ainda. O que aconteceu, Renato? Bom, vamos lá, por partes. O Rodrigo Caio teve um ano de 2019 espetacular, mas sempre foi um Sim. jogador problemático. A partir de 2020, as lesões voltaram e acabaram com a história dele no Flamengo. Né?
Tanto que ele acabou sem renovar o contrato agora, embora ele diga que está muito bem. Mas o Rodrigo Caio, realmente, o joelho dele é quase que outro CPF, né? É impressionante, é um personagem o joelho dele. O pessoal brincava, dizia que era a cara de quem, meu Deus? A cara do jogador, a cara do Michael, porque era um ser ali no joelho. Agora, tem um outro caso mais famoso do que o Rodrigo Caio. O Leandro, lateral direito, assim que subiu, o Flamengo quis emprestá-lo para o Internacional, porque tinha o Toninho Baiano, que era titular, então queria que o Leandro ganhasse jogo, tá? O Leandro foi devolvido por um problema, segundo o Internacional, impossível de resolver no joelho. O Leandro só foi operar o joelho e por outro motivo, depois de 30 anos de idade, quando ele resolveu acabar com aquelas pernas de cowboy que ele tinha. E ele aí consertou as pernas e foi jogar de 4 zagueiros. Então isso aí é muito relativo, né? O Moscardo ninguém sabia que ele tinha isso. Sobre o Léo Ortiz, eu acho o seguinte, eu acho que nesse caso o Flamengo está fazendo certo. Por quê? Essa história toda começou porque o empresário do Léo Ortiz disse para o Flamengo que a multa rescisória do Léo Ortiz para o exterior era de 6 milhões e meio de euros. O Flamengo olhou e disse, não, 6 milhões e meio de euros eu pago. Foi lá, acertou tudo com o jogador e foi para o Bragantino. Quando o Bragantino viu que era o Flamengo, o Bragantino disse, não, para você não é 6 milhões e meio de euros, não. 6 milhões e meio de euros é para o exterior. Imagina, botou uma multa maior para o Brasil do que para o exterior. O que o Bragantino está querendo fazer é meter a mão no bolso do Flamengo, né? E aí veio com esse papo de 10, 11 milhões. Eu acho que o Flamengo está certíssimo em dizer, olha, mais que os 6... Eu posso ir a 7, vai. 7,5. Agora esses teus 11 aí não vou chegar de maneira nenhuma. Tanto que já andou sondando aí, já andou namorando o zagueiro do Santos, né? Joaquim, não é Joaquim? Embora o presidente do Santos tenha dito que não quer, mas o Santos a gente sabe que está com um pirizinho na mão, né? Se o Flamengo chegar com umas moedinhas ali e jogar em cima daquele pires, periga trazer o Joaquim. A questão do Léo Ortiz é essa, cresceu o olho do Bragantino. O olho do Bragantino fez assim, então é em Flamengo, 1 bilhão de faturamento, não, para você é mais caro. Imagina, é o primeiro caso que eu vejo que a multa para um clube brasileiro é quase que o dobro do que é para o exterior. Então, por enquanto, está congelado. O Léo Ortiz, do jeito que está, não vai vir, não. A não ser que o Red Bull Bragantino realmente caia a ficha nisso. Pois é, falando em dinheiro, moedinhas, tio Patinhas ou tia Patinhas, Danilo Lavieri. Segunda-feira, aparentemente, a Leila, hoje ela estava na apresentação, né, do Aníbal, mas ela vai falar. O que ela vai falar, você já sabe? Pois é, assim, eu tô curioso porque ela já se manifestou off the record, sem falar, sem pôr aspas, sobre a questão que ela mesma havia prometido. Ela prometeu que se tivesse um patrocínio maior, ela cobriria. Então não dá para falar que é uma pressão da imprensa, não dá para falar que é uma pressão da torcida, não dá para falar que, putz, você quer que faz o quê? Que rasgue o contrato? Não. Ela disse, tem aspa dela, tem vídeo dela falando, me provem que o Corinthians recebe tanto que eu vou cobrir, me provem que não... Anunciado o reforço, o patrocínio do Corinthians de 120 milhões, só o Master, sem contar as outras propriedades que o Corinthians ainda vai poder vender, essa questão volta à tona, né? A gente vai lembrar dela falando. Então, é claro. E na cobrança, o Palmeiras não se pauta pelos outros clubes. O Palmeiras vai continuar trabalhando em cima do contrato que tem. E ok, é justo. A questão é, no meio desse bolo todo, a gente tem vários problemas. O primeiro, se fosse uma gestão que não tivesse o conflito de interesse entre você ser presidente do Palmeiras e dona da patrocinadora, o que o presidente do Palmeiras estaria fazendo neste momento? Correndo atrás de novos patrocinadores para conseguir, ao menos, chegar perto dos seus rivais. Porque a partir do momento que o mercado muda de patamar, que o coleguinha do lado passa a receber mais, você consegue exigir das empresas que querem te patrocinar um novo valor. Quando a Crefisa chegou no Palmeiras pagando os 80 milhões que pagava, que ainda paga até hoje, era um absurdo. Todo mundo falou, meu Deus do céu, por que a Crefisa está pagando tudo isso? Não faz sentido, o Palmeiras não tem esse retorno. Hoje, esse valor já não é mais absurdo. O Flamengo está ganhando mais, o Corinthians está ganhando mais e o São Paulo já está encostando. Então, se você não tivesse esse conflito, uma presidente de um clube que não é dona da patrocinadora estaria buscando novos concorrentes para poder pôr mais marcas na camisa e aumentar o seu valor. Como tem essa questão,
a gente sempre fica na dúvida, está só cumprindo o contrato? É porque é a presidente da Crefisa e a presidente do Palmeiras ao mesmo tempo? Veja, não estou falando que a Leila está agindo de má fé, mas a partir do momento que ela senta nas duas cadeiras, a gente passa a ter essa questão. Então esse tema vai voltar com certeza ao debate na segunda-feira, na terça, quando for confirmada a coletiva dela, porque ela mesma levantou esse assunto. Então, com certeza, vão falar sobre essa questão. Um outro ponto que vão debater, eu acho que é a questão da atuação do Palmeiras no mercado, porque ela havia prometido, 4 reforços, por enquanto foram 3, e ela mesma já tinha falado que esse ano iam gastar muito mais do que o Palmeiras gastou nos últimos anos. Então, acho que esses são os dois assuntos principais. Eu acho legal ela marcar a coletiva, mesmo sabendo que ela vai ser bombardeada com essas perguntas, porque ela tem que dar explicação. E não é nem explicação para mim, para Marília, para o Renato, para o Renan, é uma explicação para o torcedor palmeirense. Então, eu acho bacana que ela tome essa atitude de marcar essa coletiva, e espero só que dessa vez ela não escolha quem vai participar da coletiva. Espero que dessa vez ela libere a imprensa para se credenciar normalmente, como a gente tem em vários outros eventos, e não que ela escolha quem vai poder fazer as perguntas, quem vai poder estar ali na salinha. Espero que seja uma coletiva aberta, uma coletiva democrática, como pede, como a gente gosta aqui na imprensa. Olha, eu falei que eu voltaria ao assunto São Paulo, caso tivesse fumacinha branca. Não tem fumacinha branca, mas já tem aquela movimentação de cardeais. Aparentemente, o Carpini é o nome favorito a assumir o São Paulo. Estou recebendo cola aqui do âncora querido, mais querido de todos, Eduardo Tironi, e ele está pedindo para eu acreditar mais a ele do que o Arnaldo. Mentira, ele foi para acreditar mais ao Arnaldo Ribeiro do que a ele. Eles têm um canal segmentado, mas ele me passou aqui a informação que neste momento esquentou. Sabe quando começa a esquentar, aquela brincadeira de esconde-esconde? No Carpini esquentou, está perto do São Paulo, portanto, eventualmente de anunciar. Sobre a Leila, e sobre só uma coisinha para complementar a informação do Tironi e do Arnaldo. O Valladolid não liberou o Pesolano. Isso. Não, e a informação que eu dei mais cedo também lá no outro CNPJ, não ficou bom para o Pesolano o Ronaldo saber depois que ele tinha gastado parte do seu tempo livre numa nova entrevista de emprego, sendo que ele está empregado. Não ficou exatamente lindo vazar que ele participou de uma dinâmica de grupo e o chefe não sabia. Eu não estou dizendo que é o primeiro que faz, não, hein? Mas não ficou bom para ele. Estou voltando a Leila, porque esse contrato que foi renovado da Crefisa, o Danilo vai poder contar muitas vezes, no blog dele hoje traz uma outra informação também interessante, depois a gente tentou contratar o diretor de base do Palmeiras, disse não, é que esse contrato foi renovado pelo Gagliotti. Não tinha conflito de interesse ainda, ela era só patrocinadora e conselheira. Antes dela assumir, o contrato foi renovado. Tem eleição esse ano no Palmeiras, ela é candidata à reeleição e o contrato vai acabar. Então, para que o Palmeiras vire o ano com o contrato, eu acho que essa pergunta vai existir na segunda-feira, você vai renovar com você mesma antes do acabar o ano, depois que acabar o ano, só se você for reeleita? Ela promete abrir concorrência, né, Marília? Ela prometeu abrir uma concorrência quando o contrato estivesse perto do final. Eventualmente, essa concorrência vai ser antecipada, ver se alguém oferece mais do que a Crefisa já paga. Mas alguém me contou, Periquito Verde me contou, que eu acho que ela vai deixar muito palmeirense feliz na segunda-feira. Não à toa, ela resolveu anunciar uma coletiva de imprensa depois da última, que foi um desastre. Apesar dela ter razão em relação a todas as reclamações que ela começou a coletiva lá, quando ela tinha sido ameaçada, suas empresas pichadas, a verdade é que aquela coletiva acabou sendo um desastre do ponto de vista do conteúdo e das comparações, das frases que ela falou sobre o Palmeiras. Ela mexeu justamente onde o palmeirense não gosta que mexe, Marília. Quer falar que a Crefisa, que o Palmeiras hoje é o que é por causa da Crefisa, porque o Palmeiras lutou para não cair. Que no final ela falou algumas verdades, mas ela falou de um jeito que o palmeirense odeia, que é colocar como se o Palmeiras é o que é hoje por causa da Crefisa, sendo que, claro, a Crefisa tem uma importância, mas hoje a Crefisa é 12% do faturamento do Palmeiras, e toda aquela história que a gente já falou muitas vezes. Mas ela cutucou justamente onde o palmeirense não gosta de ser cutucado, então acabou sendo muito ruim a coletiva dela. E como ela é uma mulher muito inteligente, eu imagino que ela vai descutucar na segunda-feira, porque ela não resolveu marcar outra entrevista depois de todo o barulho que aquela entrevista causou em outubro passado, sem se preparar para ela. Nesse finalzinho de programa, eu vou convidar você a votar na nossa enquete. A gente está com
Deixa eu ver, vou tentar abrir a enquete aqui, me dá uma cola. Quem tá ganhando? Palmeiras ainda, parecida, né? Palmeiras 43, Flamengo 34, 15, 9, é isso? Isso mesmo. Ou essa minha resposta aqui tá... É isso mesmo. Então tá bom. Então vote na nossa enquete, deixe seu like. Você vê que o Eduardo tá de olho nesse programa. Porque, né? Sabe aquela coisa? Esse que não largou ainda ama? Ele tem um amorzinho, virou amigo, um amor de amigo, mas ele tá de olho e passou agora essa informação. A gente tá vendo aqui a nossa enquete na nossa tarja, mas o Eduardo e Arnaldo trabalhando, assim, com muito amor pela notícia para saber quem vai ser o novo técnico de São Paulo, já que o Dorival, enfim, nossa, aquela internet que fazia, sabe, demorava para ligar, a CBF resolveu anunciar o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, amanhã apresentação às 15 horas na sede da CBF. Renato, de verdade, o que você espera do mandato do Dorival à frente da seleção? Sairemos da fila? Olha, eu acho que é cedo para falar em sair da fila, porque isso pressupõe Dorival na Copa. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte para o Dorival chegar na Copa. Por exemplo, a Copa América. Acho que o Dorival vai dar uma ajeitada rápida no time. O Fernando Diniz estava tentando fazer a maneira dele de jogar, aquela de aglomeração, todo mundo em volta da bola, tá? Os jogadores não se adaptaram, não teve tempo de treino suficiente para isso, e a passagem do Diniz acabou sendo um desastre. O Dorival certamente vai simplificar. O Dorival não é um técnico de esquema de mirabolante. Vai ser muito mais fácil jogar com o Dorival do que foi com o Fernando Diniz. Então eu espero uma melhora a curto prazo da seleção. Mas é o teu negócio, tem 2 amistosos aí interessantes, né? Espanha e Inglaterra. Nesses amistosos, geralmente o Brasil vai bem. Geralmente o Brasil cresce nesses amistosos. Mas depois vem a Copa América. E para o Dorival carimbar a continuação dele até o Mundial, ele tem que ir bem nessa Copa América. Não obrigatoriamente vencer, mas ele tem que ir bem na Copa América. Se de repente o Brasil, sob o comando dele, não for bem, aí eu já não sei se o Edinaldo, que está brigando para ficar na cadeira dele mesmo, né? Eu não sei se ele vai manter o Dorival. Mas acho que o Dorival vai dar, pelo menos de cara, uma ajeitada boa em relação ao Fernando Diniz. E o programa está terminando, eu não posso deixar de mandar minha solidariedade ao Arnaldo Ribeiro. Arnaldo, querido, eu sei que você está nesse momento com o coração pequenininho, porque o Carpinho vai ser o técnico. Filho, supera, vai por mim, isso vai passar, fica tranquilo. Eu vi, o ano passado era o contrário, era o Dorival no São Paulo e o Renato com o coração pequenininho. É verdade, tipo a batata verdade. quente. Agora a batata quente está na mão de Arnaldo Ribeiro. Verdade. Eu só vou ter que contar nesse CNPJ, porque há informações que o público precisa saber, e nem todo mundo assiste a gente lá, vou fazer propaganda lá no Band Esportes. Durante o programa hoje, ele fez uma ode à própria panturrilha. Segundo ele, panturrilha essa que é admirada, etc. Então, é por isso que ele está indo a trabalhar de bermuda. Então, eu acho que vocês também deveriam saber isso, mas assunto sério, assunto boboca à parte. Renan, o que você espera do Dorival, este que deixou o Arnaldo de panturrilha bonita, porém coração apertado, na seleção brasileira? Bom, Marília, minha opinião é muito parecida com a do Renato. A curto prazo ele vai simplificar, como ele fez quando chegou no Flamengo. Simplificou e foi o único treinador que conseguiu fazer o Gabigol jogar junto com o Pedro. Definitivamente o Diniz não deu certo, foi um desastre na seleção. Então acho que a curto prazo ele vai, do jeitinho dele, convocando obviamente jogadores de altíssima qualidade para jogar de forma um esquema tático mais simples, de um modelo de jogo mais simples, e a seleção vai render bem. E concordo também quando ele fala que a Copa América ela vai definir o desempenho, principalmente a performance, vai definir se ele vai conseguir chegar lá na Copa do Mundo, né? Mas eu torço para que ele se dê bem, é um cara do bem, além de ser um grande treinador, na minha opinião, é um cara do bem, e merece. Só uma coisinha rápida, Marília. Eu não falei a respeito da enquete, eu também acho que o Palmeiras está na frente, mas ninguém falou do vice-campeão brasileiro. Incrível, né?